Janaína Barros. Boa noite, Janaína. Boa noite, Tânia. Boa noite também aos ouvintes. Olha só, chegou aqui uma pergunta para você, da Isaura Ferreira. Oba. Ela quer saber o seguinte: uso muito massa folhada pronta, que é vendida em quadrados. E aí ela quer que você dê alguma dica de como manusear a massa. Que bom saber que tem massa folhada que se vende no supermercado, porque é complicadíssimo, né, fazer uma massa folhada. Isaura tem toda a razão de usar a massa folhada pronta e comprada no supermercado. Há diversas marcas, há marcas bem boas disponíveis no mercado para a gente usar. A massa folhada é complicada de fazer, demanda tempo, demanda um pouco de habilidade, não é uma coisa fácil nem rápida. Então, eu acho que usar a massa folhada do supermercado, ok. Agora, como é que se vende a massa folhada no supermercado? Então, há algumas possibilidades. A gente vai encontrar ali na parte de refrigerados, nas geladeiras, né? Há massas em rolos, que nem massa de pastel, rolos assim? de massa folhada. E você vai abrindo conforme a tua necessidade. Para uma torta, para um pastel, ou mesmo para usar em formas retangulares, ou para fazer o mil folhas, que é a receita mais conhecida de massa folhada que a gente tem. Então, geralmente a gente assa as folhas da massa, né? E para abrir você salpica um pouco de farinha de trigo para te ajudar, e aí você coloca numa assadeira, fura com um garfinho toda a massa, para não estufar, né? Para ela não ficar cheia de ar quando ela for pro forno. E aí depois a gente corta, né, no tamanho que nos interessa, para poder montar o mil folhas. Então, assim, esses rolos, a gente tem mil possibilidades de manuseio, né? De aberturas, de cortes. E há também pequenos quadradinhos. Então, uma embalagem menor já cortada. Quadradinhos, que eu acho que é o que a Isaura compra aqui, dos quadrados. E aí, como manusear? Tem que ter alguns cuidados? A massa folhada. A massa folhada ela é mantida refrigerada, né? Então a temperatura é uma coisa importante. É uma massa delicada. Você não vai trabalhar ela num ambiente super quente. Então, quanto mais fresquinho tiver o ambiente, melhor para manusear essa massa. Recheio. Quando a gente vai pensar em fazer alguma torta, algum pastel, alguma coisa com massa folhada, a gente não vai usar recheios quentes. A gente precisa pensar em recheios frios e recheios também consistentes, para não vazar. Então, se você for usar uma pasta, um creme ou coisa do gênero, seja consistente. De repente, você quer fazer uma torta de frango usando a massa folhada. Aí, geralmente, a gente faz aquele refogado de frango com temperos e legumes e tudo mais. Tem um truquezinho lá que você coloca umas 2 colheres de farinha ou amido de milho, né? Para você deixar o recheio cremoso. Deixa esse recheio esfriar. Aí deixa ele bem cremoso, deixa ele esfriar completamente. E aí você coloca em cima da massa folhada. E aí vai ao forno. E aí vai ao forno. Quando a massa está refrigerada ou mesmo congelada, tira só o que você vai utilizar da geladeira. Só a parte que você vai usar. E aí depois você deixa o resto lá refrigerado ou congelado. E outra coisa, há uns truquezinhos, dependendo da preparação que a gente for fazer. A gente falou aqui já umas 2 vezes sobre pastel, que é uma das preparações mais simples de fazer com massa folhada. Na hora que você for unir, isso aí já minha avó falava. Coloca um potinho de água do lado, com o próprio dedo você molha assim na água e passa na borda da massa para ajudar a colar a outra parte. E aí tem o truquezinho do garfo, né? Eu faço com o garfo. Você amassa o garfo. Mas a água serve como uma colinha. Então ajuda a unir a massa. E outra coisa, pincelar com ovo por cima antes de colocar ao forno. Bom, você falou que a massa folhada tem que ser manuseada num ambiente fresco. Então temos problemas com calor. O forno, ele precisa ser pré-aquecido, e qual a temperatura? Tem que tomar cuidado com o limite de temperatura no forno para lidar com a massa folhada? A massa folhada, ela é bem delicada, então forno entre 180 a 200 graus. Isso muda de forno para forno, você vai ver ali, ficar de olho na potência do seu forno e deixar ele sempre numa temperatura média. Não pode deixar muito alto. E aí, por um tempo curto.
Geralmente a massa folhada assa rápido, né? Vai depender da preparação que você for fazer, mas em torno de 15, 20 minutos, geralmente essas preparações já estão prontas. Mas fica sempre de olho ali no forno para não queimar, porque também queima muito rápido. Você falou de pastel, mas tem uma infinidade de possibilidades, Nossa, né? infinidade de possibilidades. E aqui a gente fala sempre de coisas rápidas e práticas, né? Pra gente fazer na cozinha. Principalmente quando vai receber alguém, tá programando uma festa e tal. A massa folhada é daqueles coringas maravilhosos que você saca da geladeira e faz enquanto o amigo tá no caminho, sabe? Sim. Então, pastel de queijo com presunto, de pasta de ricota com umas passas, de repente, um frango desfiado, mesmo de, como fala, queijos variados, frios variados também, você pode ir fazendo a combinação, né? Mesmo doce, dá pra fazer pastelzinho. Doce de leite com banana, banana com pedacinhos de chocolate, pasta de avelã. Se você quiser colocar uma fruta também cortada em pedacinhos, dá pra colocar. Então, assim, vai pensando em recheios firmes, igual a gente falou. Se for usar algum creme doce, que ele seja mais firme, né? E frios. Os frios variados, queijo, presunto, peito de peru, mortadela, enfim, a combinação que você quiser. E pode ser num formato aberto, sem fechar, como pastel? Você sabe que na hora que eu tava pensando nisso, eu pensei numa torta, é muito gostosa e também é bonita. Com a massa que vem no rolo, a gente pode abrir uma circunferência maior e colocar no meio dessa massa legumes. E aí você não vai colocar uma outra massa por cima, você vai só fechar as bordas dessa massa. Isso vai pegar um pouquinho dos legumes que já estão ali. Vai ficar uma torta rústica. Só fechada, um pouco as pontas fechadas, né, dobradas para dentro dessa massa. E o legume aparecendo. Isso é uma possibilidade, mas há também a possibilidade de você fazer uma torta fechada, ok, você pode fazer. Como a gente já disse aqui, com carne, com frango. Se quiser fazer doce, de repente você coloca a massa ali na forma redonda, um disco de massa, pura com os garfinhos para não estufar, aquela dica que a gente falou no começo. Pode dispor maçãs cortadas, vai fazendo ali um círculo de maçãs, põe a primeira fileira, depois para dentro, em cima, até fechar a torta, salpica um pouco de açúcar, canela e leva para assar. Uma torta aberta de frutas, é uma outra possibilidade. E tem que untar, sempre, para fazer a massa folhada, untar, passar uma manteiguinha antes? Não precisa, porque a massa folhada ela é bem amanteigada. Aliás, essa é a grande sacada, né? Uma massa bem amanteigada que vai ficar bem crocante. E uma coisa que a gente faz normalmente em casa com massa já pronta e dá pra fazer com a massa folhada é pizza. Ah, é? Você faz pizza de massa folhada, você vai ter um disquinho mais crocante. É uma outra sacada, assim, é uma outra possibilidade. E também, a gente estava conversando para festas, para receber os amigos em casa, para fazer uma gracinha, uma coisa diferente. Sim. Dá para fazer tortinha no palito. Ou pirulito de torta. Como é Você que é coloca isso? ali a massa na assadeira, ou cortada em círculo, ou retângulo, ou mesmo quadradinhos pequenininhos. Coloca um pedacinho de chocolate, um pouquinho de geleia e um palito. E aí depois você fecha a parte de cima com um pouquinho de água, coloca ali faz as marquinhas do garfo, leva para assar, depois quando você tirar do forno, você vai ter um pirulito, uma torta em forma de pirulito, uma torta no palito. Salpica um pouquinho de açúcar de confeiteiro, tá pronto. Outra possibilidade, corta um retângulo dessa massa, enrola uma salsicha. Vai ficar um enroladinho de salsicha. Tem quanta coisa para fazer com a massa folhada.
Muito bom, Isaura. Eu espero que você tenha agora um repertório para você fazer com as suas massas folhadas que você compra no supermercado. E depois conta pra gente aí. Conta pra gente, manda foto também. Então, legal. E você pode mandar, se tiver alguma dúvida, manda pra Janaína, que a Janaína responde todas as dúvidas dos ouvintes sobre dicas de como fazer comidinhas em casa, receber os amigos, sempre de uma forma simples, sem complicação, que ninguém tem tempo para complicar, claro. né? É isso aí.